Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 11 a 16. Amém? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Senhor amado, fala conosco, mediante a Tua palavra. Te dou liberdade, quero que o Senhor use a minha vida para a glória do Teu nome. Que o Senhor fale conosco, mediante a Tua vontade, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém, irmãos? Graças a Deus, Deus seja louvado. Aleluia. Bem, queridos e amados, vamos dar um início, uma introdução. Vocês sabem que nós somos espírito em essência, que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Por isso Paulo fala aos Tessalonicenses 5, santificai vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo. Existe no estudo bíblico duas correntes teológicas, uma dicotomista e outra tricotomista. A dicotomista crê que o homem tem uma parte imaterial e uma material, e ponto final, não fazendo distinção entre espírito e alma. E existe uma ala tricotomista, que crê que o homem tem espírito, alma e corpo. Esta é a que eu adoto e creio assim. Por quê? Primeiro, pela origem das palavras, a semântica originária das palavras, espírito é pneuma, alma é psique e corpo é soma, do grego, no qual foi escrito o Novo Testamento. Então são palavras distintas e são naturezas distintas. Assim como há um só Deus, uma só pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, espírito, alma e corpo. Muito bem. Temos espírito em essência, porém o que governa são dois espíritos distintos. Um é o Espírito de Deus. Outro, o espírito deste mundo, o espírito do diabo. Então note bem que existem pessoas somente naturais. Paulo fala, os homens naturais não compreendem, não discernem as coisas espirituais. Veja bem, nesta breve introdução. Porque elas se discernem ou se conhecem espiritualmente. Homem natural é a criatura racional, criada por Deus, sem o nascimento, o novo nascimento do Espírito.
Quando nós nascemos do Espírito, da água e do Espírito, João 3,3, nós nos tornamos filhos de Deus, diferente de criaturas racionais de Deus ou homem natural. Nós éramos homens naturais, homem aplicado genericamente e estendendo até a mulher. Então veja bem, nós éramos naturais, nós tínhamos somente a natureza natural, nós éramos criaturas racionais de Deus, mas um dia nós ouvimos o Evangelho, lemos no Evangelho e nos convertemos, aí nascemos de novo e Deus nos tornou seus filhos, ou homens espirituais, que passaram a ter o Espírito Santo habitando em nossos corações. Muito bem, agora vamos desenvolver essa mensagem. Esta mensagem se refere que somente o Espírito do homem conhece o que está no homem, é o que Paulo diz, versículo 11. O Espírito, ele sonda as coisas profundas daquilo que somos, daquilo que almejamos, daquilo que desejamos, daquilo que queremos ser, daquilo que temos vontade de fazer, daquilo que nós temos inclinação de agir nesta vida, veja. Ora, então, o espírito do homem natural se inclina para as coisas naturais. Ou seja, Romanos 8, para as coisas carnais. E diz Paulo que aquele que se inclina para a carne é inimigo de Deus. Veja bem, Romanos 8. Quem se inclina para fazer a vontade da carne é inimigo de Deus. Porém, aquele que se inclina para o Espírito de Deus é filho de Deus e é o que quer fazer a vontade de Deus. Amém? Lançadas essas iniciais ou premissas, nós temos então que nós não temos o espírito do mundo. O espírito do mundo é tratado na Bíblia através de vários termos. O Deus deste século, com letra minúscula, a potestade do ar, e o espírito que opera nos filhos da desobediência, ou seja, Satanás. Porque desde o princípio, quando Satanás tentou Adão e Eva, e eles caíram, eles sucumbiram, eles aceitaram a oferta de Satanás, então passaram a ter o espírito do mundo, o espírito de Satanás, a dominar suas mentes, a dominar seus corações. Veja bem que o espírito de Satanás traz insegurança, traz medo, traz fobia, traz desespero, traz insegurança, traz medo da morte, traz medo de tudo, o pânico, a fobia, o medo, as angústias, a insegurança, a fragmentação do ser humano que não sabe mais quem ele é. Quantas vezes nós inquirimos de nós mesmos, pensamos de nós mesmos o seguinte: quem sou eu? Porque ora estou feliz e ora estou triste. Ora estou vitorioso e ora estou derrotado. Então, isto reside na mente carnal que se sujeitou a Satanás. É a mente de Satanás. Satanás diz: você pode fazer o que você quiser da sua vida, você manda na sua vida, você é o dono do seu nariz. Eu vou abranger por causa dos dias que nós estamos passando hoje. Carnaval. Carnaval é uma palavra que diz vandalismo da carne, festa da carne. Concordam comigo? E aquele que está na carne, aquele que se inclina para a carne é inimigo de Deus. Mas aquele que se inclina para o Espírito de Deus, que está no nosso espírito, fazemos a vontade de Deus. E a lei não tem poder sobre aqueles que se inclinam para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou
o Espírito de Cristo, palavras sinônimas, Ele nos dá certeza da nossa salvação e da vida eterna. Ele testifica lá no nosso interior, no nosso espírito, que nós somos agora filhos de Deus. Ele nos inspira a buscar a Deus. E Ele nos estimula a desistirmos das paixões, dos desejos, das inclinações da carne. Então, é impossível aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, se alegrar com o carnaval, que é festa da carne. Veja bem, são coisas contrárias. O apóstolo amado diz na primeira carta dele, que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, Satanás quer um mundo sem regras, sem normas, sem obediência, sem sujeição. Ele pretende e quer que cada ser humano seja o seu próprio Deus. Eu sou dono do meu corpo, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Isto está imergido, mergulhado no meio social e na sociedade. Está compreendendo? Estimulando ao pecado. Então, se prostitui, que tem? O corpo é meu. Se embebeda, o que tem? O corpo é meu. Se toma drogas, o que tem de mal? O corpo é meu. Se cai na bagunça do carnaval, o que tem de mais? O corpo é meu. Muito bem, darás conta a Deus, os que fazem estas coisas. Porém, temos o Espírito de Deus habitando em nós. É inconcebível um homem que se diz homem de Deus, pastor de rebanhos do Senhor, aprovarem o carnaval. É contraditório, porque já está claro na palavra, em Romanos 8, os que se inclinam para a carne são inimigos de Deus. E nós pretendemos e queremos nos tornarmos cada vez mais achegados a Deus, amigos de Deus. Jesus diz: não vos chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos. Aleluia! Você sabia que Jesus é seu amigo? Você sabia que Jesus é seu companheiro? Você sabia que Jesus está aqui nessa noite? Ele está andando entre nós aqui, e Ele está fazendo uma obra que só Ele pode fazer, porque eu só posso falar o que Ele manda falar, mas quem faz a obra é Ele. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, e Ele está aqui porque o homem Jesus, no qual Deus habita, veio e nos remiu com o seu sangue precioso. E diz em Atos 20, 28, porque o sangue de Deus comprou nossas vidas, lavou nossas vidas, purificou nossas vidas, fez transfusão desse sangue que estava maculado pelo pecado, as células que estavam todas sendo destruídas pelo poder do pecado. Jesus eliminou esse poder, morrendo numa cruz por nós, quando Ele teve a oferta de receber o mundo inteiro para Ele como homem. Satanás ofereceu o mundo para Ele e disse: eu te dou tudo isto se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor e só a Ele darás culto. E há muita gente dando culto ao rei Momo. Rei Momo é figura, é tipo de Satanás. Tanto que nos clubes, quando eu era jovem, bem jovem, adolescente, e ia nos carnavais, não conhecia o Jesus poderoso, tinha figura de Satanás. Quem se lembra disso? Pendurado lá. Quem lembra disso aqui?
Aí, ó. Esses que foram como eu fui. Antes de me converter, fui. E me lembro bem que bebadinho de tudo, turbinado com as bebidas, saía, chegava assim, parava e olhava aquele povo pulando. E uma vez eu nunca me esqueço, aqui no Clube Recreativo Comercial, quando eu olhei aquele povo pulando, veio na minha mente: estão parecendo loucos. Eu olhei e falei: ué, será que eu estou ficando louco? O que está acontecendo comigo? Era a voz do Senhor Jesus. Assim como eu me tornei um pregador de PLC, que era mini cursílio, e pregava tão forte, que as pessoas sentiam o impacto da palavra, porque Jesus já estava me chamando. Jesus já estava fazendo a obra no meu coração. Halabassuri clamassurianda. Oh, glória. Então, o que acontecia? Acontecia que eu continuava. Eu tinha um vício, não fumava, não tomava drogas, mas o vício era beber chopp ou cerveja gelada. Ah, como eu gostava de uma cerveja gelada. Punha o dedo em cima assim da tampinha e falava... Naquele tempo, eu dizia assim, eu e os colegas meus dizíamos: nós queremos da Antártica. A Antártica era melhor que a Brahma. Está lembrado? Não lembra? Poxa, estou sozinho aqui. Então, mas diziam isso aí: a Antártica é melhor que a Brahma, mais forte. E punha o dedo na tampinha. E quantas vezes lá no Alvorada, falava: pode voltar essa para trás, isso aqui não presta. Isso aqui está ruim, ou está choca essa cerveja, volta para trás. Certo, Roberto? Estava gelada, não estava gelada. Aí trazia uma geladinha, suada, põe o dedo em cima, tampinha, essa sim. E eu tinha um escritório de contabilidade, e após o serviço encerrado, a gente pegava alguns dos funcionários e ia no Pif-Paf, ou tinha lá da Baixadona, lá perto do Dário, eu esqueço o nome. Aquário. Ou no Alvorada, ou aqui onde derrubaram tudo, onde era o Gole Gula ali, e cada um senta ali, sabe, irmãos, é um vício miserável, desgraçado do diabo, não é, meu irmão? E aí, cada um falava de um assunto, cada um tinha um tema, cada amigo tinha uma coisa para falar, era comunhão em volta de cerveja, queijinho cortado e calabresinha. E comia e tum. Queria ir embora, o cara falava: não, a saideira é minha. E você nunca saía de lá. Porque tinha uns 7, 8, 9, e cada um queria pagar a saideira. Né? Muito bem. E o meu desejo, a minha vontade ali na mesa, bebendo, era falar de Jesus. Era falar de Jesus. Jesus já estava fazendo a obra na minha vida. E aí... aquilo é diurético, cerveja é muito diurética. E eu fui ao banheiro, estava sozinho no banheiro, lavando as mãos já para voltar. Eu ouvi falar para mim: como tu falas de mim bebendo? Eu fiz assim, mas falou dentro. Eu olhei, não tinha ninguém não. Olhei ali, não tinha ninguém. Saí, olhei no corredorzinho, não tinha ninguém. Falei: meu Deus. Voltei, sentei-me lá de novo, queijinho, a cerveja não ia mais. Perdi a graça, paguei minha parte, fui embora, apesar deles dizer: por favor, fica, que a saideira é minha. A saideira é minha. Cheguei em casa, ajoelhei e orei para Deus: Senhor, foi o Senhor que falou comigo? Nada. Senhor, se foi o Senhor que falou comigo, então tira de mim a vontade de beber cerveja e chopes, porque eu não vou largar. Olha só, que oração objetiva. A resposta veio objetiva. Para quem bebia 3, 4 cervejas, assim, numa sentada, depois dessa oração, Luiz,
Meio copo de cerveja dava enxaqueca brava, mas bravíssima. Enxaqueca, alguém sabe o que é enxaqueca aqui? Quem sabe o que é enxaqueca? Puxa, o resto está tudo bom, não conhece nada e não teve enxaqueca. Se você estiver mentindo, Deus está vendo. Quem sabe o que é enxaqueca? Não de beber, mas enxaqueca, ué. Ah, bom. Oh. E a consequência da enxaqueca? Depois de apanhar 2, 3 vezes, caiu a ficha. Demorou para cair a ficha. Falei, olha o que eu fiz. Eu disse que o senhor tira de mim o desejo de beber cerveja, porque eu não vou largar dela. O senhor tirou mesmo. Mas tirou bonito. Nunca mais. O incrível é o seguinte, já fiz teste. A 0 não acontece nada. 0 mais 0, 0, né? Não é 0, 001, 002. 0 mesmo. Não faz nada. Mas se experimentar beber a outra, enxaqueca. Então nunca mais fui liberto. Aleluia. E aí começou o processo de conversão e santificação. Uma vez, eu e minha esposa isso já era casado. Fomos no Alvorada, acho que num pré-carnaval. A hora que estavam sentados lá, veio aviso para nós. Corre para casa que a Claudine, era nenê, era pequenininha, está berrando para caramba, não aceita ficar sem vocês. Cortou. Eu passei a entender que não é para sentar na roda de escarnecedores e nem ouvir conselho de ímpio. Aleluia. E eu comecei a aprender a ler o livro de capa preta. Capa preta, aquele que você leu lá, quando seu pai e sua mãe moravam em Bauru. Lê a Bíblia inteira, pronto. Estou aqui, glória, pregando a palavra do Senhor e dizendo, o carnaval é do diabo. Tanto é do diabo que fizeram lá, não lembro se foi o ano passado ou retrasado, o diabo batendo em Jesus, escarnecendo de Jesus. Ali você tem uma mistura de sincretismo religioso. É idólatra, é feiticeiro, é macumbeiro, é tudo. E agora, ele me mandou uns vídeos que eu vi pastor estimulando aí no carnaval. Me diga uma coisa, o que estão querendo fazer no carnaval? Ganhar vidas para Jesus no carnaval? Para com essa conversa. Quem tem o Espírito de Cristo não aceita se inclinar para a obra da carne. O cara lá de paletó e gravata sambando, irmão. Sambando. Carnaval gospel, misericórdia. Naquele era carnaval mesmo. Orando a favor daquela droga, daquele inferno que estava lá. Como é que você vai pregar para um cara que está bêbado? Como é que você vai ganhar uma pessoa que só quer pular, que só quer gastar energia, que só tem uma intenção, se for homem de verdade? Não vou falar nada mais nesse ponto, paro por aqui. A intenção é uma, vocês já entenderam, está compreendendo? Onde se mistura gente de todo o tipo e naipe, não é verdade? Então, é reunião do diabo, é reunião do inferno, não é de Deus. Isso que está acontecendo não é de Deus. Nós repudiamos, nós rejeitamos, nós pregamos contra. Por favor, entenda bem isto, não pertence a servo de Deus. Hoje em dia está na moda, é festa caipira gospel, é balada gospel. No meu tempo era inferninho mesmo, lembra disso? Hã? Até Halloween gospel. Halloween gospel, irmãos. Evocação de demônio gospel, pode parar. Por isso Jesus falou uma palavra na Bíblia: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Agora, irmãos,
A bebida visa tornar alegre uma pessoa que é triste, tornar uma pessoa extrovertida uma pessoa que é introvertida. Por isso você vê briga, contenda. O valentão, ele era introvertido, agora ficou valentão. Até o rato do bêbado desafia o gato. Quanto mais o bêbado vive desafiando, vive provocando briga, provocando contenda, vive provocando briga dentro de casa, fora de casa, em todos os lugares. Não é de Deus. Agora, o que é de Deus então? A mente de Cristo. Se você recebeu de verdade Jesus como teu Senhor e Salvador, se você tiver um pensamento, uma intenção inclinado para uma coisa que não é de Deus, a luz vermelha vai acender dentro de você. Algo vai acontecer lá no seu coração. Deus vai disparar um alarme lá dentro, dizendo não. E Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Porque o Espírito de Deus busca nos santificar. Santificar e separar do mundo. Você sabia que nós somos separados por Deus do mundo, porque cremos em Jesus de todo o nosso coração. Muita gente diz, que tem demais levar esse picurrucho, coitadinho mesmo, numa festa de Halloween, numa festa caipira, numa festa de carnaval, levar um inocente. Jesus diz que vão dar conta para ele o que escandaliza o pequenino, irmãos. É uma orientação bíblica, é a palavra de Deus que não muda. Eu vi o pastor lá dizendo, estão dizendo que o carnaval é do diabo. Não é, o carnaval é dos carioca, e os carioca então são do diabo. Não todos, evidente, ali está cheio de servo de Deus, está cheio de serva de Deus. E depois, irmãos, do carnaval, sabe o que a igreja formal faz? Formal, institucional, Império Romano faz? Agora 40 dias de quaresma. Agora você vai se vestir de saco. Agora você vai se arrepender. Vai arrepender e está lá, olê, olê, olá, se a canoa não furar. Para, irmão, já furou. Vai te levar para o inferno. Você não, vocês que creem em Jesus e que não são coniventes com isso, não. Mas os que são coniventes com isso, olha bem, agora, conclusão, o desenvolvimento já foi muito longe. O homem natural, versículo 14, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura. Veja bem o que Paulo está dizendo aqui. O homem natural. Quem é o homem natural mesmo? O que não é convertido. O que nunca nasceu de novo. Eles não compreendem as coisas do Espírito de Deus. Porque a ele parece loucura. Quantas vezes eu ouvi conselhos de mais velhos, quando eu era adolescente, jovem. Vai aproveitar. Você é novo, vai viver. Você precisa ir no carnaval, você precisa ir na festa, porque você precisa curtir a vida. Isso é viver? Isso é curtir a vida? Paulo diz aqui na Bíblia, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A alegria que o Espírito Santo traz para nós, não faz mal para o fígado, não faz mal para o coração, não faz mal para o estômago, não faz mal para nada, mas é de graça, você não precisa pagar. A alegria que o Espírito Santo traz para nós é uma alegria para sempre, é uma alegria
incompreensível. Aqueles que experimentam a alegria do Espírito Santo de Deus não se desviam do caminho do Senhor, não sai do caminho do Senhor, mas permanece no caminho do Senhor, ama o Senhor sim. E você poderia dizer, o diabo vai dizer para muita gente aqui nessa cidade, tem falado isso: naquela igreja não vá, porque aquele cara é louco, aquele cara é fanático. Você precisa ir numa igreja que tem carnaval gospel, que tem balada gospel, que tem festa gospel, onde tem uma comunidade jovem tremenda. Você precisa ir lá, porque lá sim é permitido. Lá nesta igreja lá em cima não é permitido. E Jesus diz bem claro: o caminho é apertado e a porta é estreita. Porfia por entrar na porta estreita. Apertado é o caminho da salvação. Por quê? Porque nós trouxemos uma bagagem tremenda. A carne, ninguém precisa ter escola bíblica de carne. A carne já é inata no ser humano. O ser humano já nasce com a sua carne, já sabe fazer tanta coisa que não precisa uma escola para ensinar o cara a ser carne, está entendendo? Mas para ensinar o caminho do Senhor, tem que preparar o terreno, tem que limpar o terreno, tem que arar o terreno, tem que gradear o terreno, tem que matar as pragas que estão no terreno e depois lançar semente. Dá trabalho ensinar o caminho do Senhor. Por isso em Provérbios diz Salomão: ensina a criança no caminho do Senhor, para que quando ela crescer, ela não se desvie do caminho do Senhor. Olha bem, aleluia, desde pequenino, aprendendo o caminho do Senhor. Eu tive algo de bom quando eu era pequeno, como são aqueles dois pico-ruxos ali. Meu pai e minha mãe ligavam, naquele tempo não tinha nem televisão, sabe? Ligava o rádio e passava Romance da Eternidade, uma novela bíblica, desde a criação, e ia embora. E eu me lembro bem daquele que representava a voz de Deus, que chamava Abraão, Abraão, e o outro fazendo o papel de Abraão: eis-me aqui. Até hoje, eu era pequeno, eu guardei aquela palavra no meu coração, eu amei o Senhor de todo o meu coração, desde pequenino. Porque que adianta nós querermos, o jovem, segurar sua juventude para gastar sua juventude nas coisas do mundo, e se morrer, ir para o inferno? Que adianta isto? Então mais vale rejeitar as coisas do mundo, aceitar Cristo de coração, de verdade, andar no caminho do Senhor, e ter a salvação, e ter a vida eterna, e ter Jesus como teu amigo, e ter Jesus como teu Salvador, e ter Jesus como seu Senhor, como disse aquele hino: gastando a minha vida com o Senhor. Aleluia. Veja bem, aleluia. Quantos vão chegar em vocês que são jovens? Tem poucos aqui, mas vai ter bastante, em nome de Jesus. Bastante que queiram realmente o leite não falsificado, a palavra de Deus verdadeira, sabe? Não aceite esse conselho. Você é jovem, você precisa se divertir. Quantos foram se divertir e contraíram uma AIDS e morreram com uma AIDS? Quantos que foram se divertir e o carro bateu no outro e morreu num acidente de madrugada? Quantos? Quantos foram envenenados no copo de bebida, ou colocaram uma droga e teve uma hiperdose e morreu? Para onde foram essas vidas sem Jesus Cristo? É sério demais. A sua alma é importante, a sua vida é importante demais, e custou o sangue de Jesus. Jesus morreu por nós, Jesus deu a vida por nós, Jesus derramou o sangue por nós, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E Ele diz: eu te amei de tal maneira que dei minha vida por ti, porque o verdadeiro amigo, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. E eu te conheço, e eu te chamo pelo teu nome, e eu te pego pela minha mão direita, e eu te conduzo a Canaã celestial. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estas são as palavras que Deus mandou falar nessa noite. Que o Espírito Santo penetre no teu espírito e fixe a palavra de Deus. Que você seja imensamente abençoado, abençoada nesta noite. Não fica irado com a palavra, mas só o sal cura a ferida. O açúcar não cura a ferida, mas o sal cura a ferida. E Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz não pode ser colocada debaixo da cama, mas tem que ser colocada no alto. A palavra tem que ser bem pregada pelos pregadores genuínos. Recebe Jesus, sim, no teu coração. Confirma de novo: Jesus, tu és o meu Salvador. Diga para Ele. Diga: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que o Senhor derramou sangue por mim, que os meus pecados foram perdoados por Ti. Senhor, enche a minha vida do Teu Espírito, enche a minha vida da Tua presença. Abençoa-me, Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu lar, faz de mim um vaso novo.